Encha a imagem aí, fazendo favor. Essa van é do seu Fidelson. Agora voltou para mim agora aqui. Aí, agora apagou de novo. Ele usa esse veículo? Vai falando aí. Jorge, você que foi fazer. Imagina só, ele é pedreiro. Ah, a história do... É, e ele tem essa van, peruca. Essa van para ele fazer o trabalho, levar ali os operários dele, ali o ajudante de construção civil, para ele fazer as obras que ele pega. Nesse momento de pandemia, situação tão difícil, né? Nos finais de semana ele faz um carretozinho, uma mudança. E aí deu problema? A van no dele, motor? a van estava com problema já. Estava com problema no motor e fumaçando. Ele procurou uma empresa, né? Empresa de turbina no primeiro momento, fez a revisão da turbina, aí tudo bem, continuou fumaçando, foi numa empresa de bico também, que foi de bico injetor, porque a van é a diesel, fez ali também a revisão, a oficina falou que ele precisaria trocar um bico, ele trocou o bico, com dificuldades, aí foi andar com o carro continuou fumaçando. Vamos ver o que aconteceu quando você chegou lá? Vamos ver. Roda. O Quadro Xerife do Consumidor hoje está na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo. Estamos aqui para falar com o senhor Fidelson. O senhor Fidelson é um consumidor, ele é pedreiro, trabalha como autônomo e tem uma van para transporte, inclusive para carreto, para fazer as mudancinhas quando aparece também esse bico fora da construção civil. Essa van começou a apresentar alguns problemas. Num primeiro momento, os problemas foram na turbina. Seu Fidelson levou em uma oficina, resolveu o problema da turbina e o profissional que fez o conserto da turbina pediu para que ele procurasse uma oficina que cuidasse dos bicos, porque a van estava fumaçando. Ele foi na empresa, o profissional falou, olha, o problema não é bico, você já resolveu o problema da turbina, pelo que eu vi aqui, o problema é motor. Você precisa fazer a retífica desse motor. Aí começou o drama. Seu Fidelson procurou uma retífica, inclusive um mecânico indicado, que ele vai contar essa história melhor para nós. Chegando lá, o mecânico fez a avaliação e deu um orçamento. Esse orçamento ficou mais de 15 mil reais, 12 mil e poucos reais em peças, mais 3 mil reais de mão de obra. Seu Fidelson, neste momento de pandemia, juntou todas as economias para consertar a sua ferramenta de trabalho. A van entrou no final de junho e ficou até início de agosto. Quando ele retirou a van continuou fumaçando e agora está pior do que estava. Piorou a situação da van. O pior da história, ele vai contar melhor para nós, é que o mecânico que fez a retífica não atende mais ele. Não quer saber de dar a garantia. É isso mesmo, seu Fidelson? A história é essa? É isso mesmo, Conta pra gente, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Jesus, tudo na paz. Então aí eu chego lá para resolver o problema, Você tem uma van 2002? 2002, eu tenho uma van 2002. Fui no mecânico, me indicaram o mecânico. Quem que te Meu sobrinho me indicou, meu sobrinho. Seu sobrinho conhecia o mecânico? Sim, conhecia. Qual o nome do mecânico? É Carlos. Carlos, o nome da oficina dele? Carlos Car. Carlos Car Veículos. Isso. Seu sobrinho indicou, o senhor procurou? Sim, eu procurei. Ele fez um orçamento? Fez um orçamento, cobrou o valor de 3 mil reais de mão de obra, me deu uma lista de material. Eu fui lá, comprei a lista de material. Gastou quanto? Gastei na fase 12 mil reais, 12 e pouco de material, mais 3 mil de mão de obra, 15 mil e pouco. É muito dinheiro? Muito dinheiro, que eu nem tinha esse dinheiro, eu tomei até emprestado para me conseguir. Esperei mais de 2 anos para conseguir realizar esse sonho. Porque a van é importante para o senhor? Sim, é o meu trabalho, meu ganha-pão, A importância que tem a van para o senhor? Muito importante, porque é o meu ganha-pão, que eu trabalho de pedreiro, eu levo minhas ferramentas, algum pessoal que trabalha comigo, quando eu arrumo um bico para fazer, e eu faço alguns carretos, algumas mudanças também, tá? E aí, quando alguém liga para me fazer a mudança, que eu vou pegar a perua fumaçando. Aí não tem como. Voltei lá. Aí o senhor foi lá no primeiro momento, ele te deu o orçamento. O senhor falou, pode fazer o serviço? Sim, pode fazer o serviço. Quando o senhor foi lá, foi dia 29 de junho. Dia 29 de junho, isso mesmo. Ficou de junho até dia 5 de agosto, e dia 5 de agosto entregou o carro. Isso, entregou. O senhor gastou 15 mil e poucos reais, ficou feliz. Falou, meu carro agora vai sair novinho. Com certeza. É isso? Essa foi a expectativa? A minha esperança era essa, de sair bom e eu poder fazer meus bicos, né? E viajar para longe, não precisar fazer um carreto, porque antes eu dispensei vários carretos longe que não podia, o carro não podia andar. E hoje
tá pior do que o que estava. Mas daí o senhor tirou o carro. Conta para nós como foi. Logo quando o senhor tirou o carro. Quando eu tirei o carro, Da aí retífica. onde eu falei pro mecânico, a esposa dele, falei, vocês testaram o carro? Ele falou, não testei, meu marido não testa carro de cliente. Aí tudo bem, eu peguei o carro, 1 quilômetro depois o carro parou. 1 quilômetro? 1 quilômetro, vazando óleo disso para todo lado. Gastou 15 mil e poucos 15 mil. reais. O carro começou a vazar óleo Vazar e óleo. parou. Parou. E aí o que acontece? Eu liguei para ele, não atendia. Aí eu liguei para meu compadre, mais que é o padrinho dela, né? E liguei para ele voltou lá com o carro dele, foi lá, falou para ele, aí ele veio. Arrumou o carro, o vazamento, é lógico, né? Quando de repente eu andei mais 1 quilômetro, acendeu a luz de óleo. Liguei para ele, não me atendeu mais. Ele não atende mais? Liguei para ele, não me atendeu mais. Ah. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí levei para casa o carro, veio estourar o motor, paciência e calma, eu tô avisando para ele, né? O que você tem de documento aí sobre a retífica do motor? Você tem algum pedido? O que você tem aí? Além Esse aqui é o da- quê? Deixa eu ver. Isso Essa aqui é... o comprovante de pagamento do Esse é o serviço que foi comprovante de feito. pagamento. Aqui, inclusive, o valor de R$ 1.500 é da mão de obra? Isso, é o É valor parte final. da mão de obra, Isso. né? Da mão de obra. Essa é a segunda parcela da mão de obra. Isso. A mão de obra ficou em R$ 3.000. 3 mil reais. As peças vocês levaram, Sim, né? deu algumas peças. Algumas peças, né? Aqui ele coloca sinal 1.500 e o restante, que é o total de 3.000, aqui é a segunda parcela. Olha aqui, várias notas de peças com pago aqui, olha aqui. Eu tentei ir lá conversar com ele, não me atendia, então a única coisa que eu fiz foi ligar para o xerife, né? O senhor tenho quer o que certeza nesse momento? O senhor quer que seja consertado, o senhor quer os seus direitos. eu quero meus direitos, a verdade é isso, né? Eu quero meus direitos, que não foi fácil me chegar até onde eu cheguei para conseguir esse valor, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Você tá até Eu emocionado. sofri um pouco para conseguir isso. Sofri até a reforma que eu precisava fazer, que eu acharei que ia fazer a tapeçaria dela, não consegui fazer. Não consegui. Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir sim. Tá? E eu acharia que ia deixar ela nova e não consegui fazer. Vamos até lá? Vamos sim, A vamos. gente vê o sofrimento, a gente vê que não é fácil. 15 mil e poucos reais para uma reforma, para uma retífica de motor. Esse veículo precisa estar bem, precisa estar bom. Não dá para, em 1 quilômetro, você sai da retífica 1 quilômetro, o carro começa a vazar óleo, já para. Situação muito difícil. Qual o nome do mecânico? Luiz Carlos. Vamos lá procurar o Luiz Carlos, saber o porquê que ele não atende mais o WhatsApp, não responde mais para o senhor Fidelso e não dá a garantia que é direito dele como consumidor. Oficina mecânica é aqui, olha, chegamos. Está entrando, inclusive, aqui na oficina. A oficina já está aberta. Vamos saber o porquê que o proprietário da oficina não atende mais ele. Olá, com licença. O mecânico está aí? Ele está aí, né? A esposa dele? Olá, com licença. Tudo bem? Bom dia. A senhora fala um pouquinho com a gente aqui? Jorge Wilson, xerife do consumidor. Pode vir falar com a gente um pouquinho? Tudo bem, querida? Por gentileza. Nós estamos aqui com o seu Fidelso. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A sua graça é? Gerlene. Dona Gerlene? Isso. A senhora conhece o seu Fidelso? Conheço. A senhora sabe que o seu esposo, ele fez a retífica da van do seu Fidelso. A senhora sabe disso? Sim. A mão de obra ficou... Não tem como Deixa eu só explicar um pouquinho para a senhora entender. Ele ficou em R$ 3.000 o valor do conserto Não tem como desligar. Não podemos desligar, nós Sim. temos a denúncia agora. Por isso que eu preciso falar com a senhora. Sim. E quero falar com o seu esposo. Ele está aí? Não está fazendo socorro lá perto de Betioga. Então nós precisamos resolver o problema do seu Fidelso. O seu esposo não atende mais as ligações de WhatsApp, as mensagens de WhatsApp. Ele tirou o carro daqui, gastou 15 mil reais entre peças e a mão de obra. A mão de obra do seu esposo ficou em R$ 3.000, né? E a senhora, inclusive, segundo ele falando para nós, Sim. é a senhora que passou a atender, que o seu esposo não atende mais ele. Por causa que às vezes o telefone estava lá dentro, que eu estava sem telefone, né? Não, digo, a senhora que passou a atender, a senhora atende ele. Isso. Mas o seu esposo não atende. Não é porque às vezes ele está na rua fazendo socorro, aí o telefone eu fico aqui atendendo. Tá, mas por que ele não respondeu mais o WhatsApp do seu Fidelso? Não é que não atendeu. Não está atendendo. Está atendendo, seu Fidelso? Tá branqueado, Conta para a ele senhora. branqueou, Ele branqueou. É bom que ela, como esposa, entenda o que está acontecendo. A senhora trabalha com seu esposo aqui na oficina? Trabalho. A senhora trabalha Sim, junto? Vocês trabalham juntos? Trabalhamos. Pois então, conta para ela, seu Fidelso, a sua Então, história. aí quando eu cheguei aqui, você viu que eu deixei toda a confiança em você e infelizmente achando que o carro ia sair bom.
Eu achando que o motor ia sair bom. Quando eu saí daqui 1 quilômetro, o motor deu problema. Mas o esposo falou que tinha que levar para fazer os bicos, né? Então, deixa eu explicar para a senhora. Ele tem aqui os papéis. O valor de R$700 foi feito a troca do bico. Então, ele trouxe o carro aqui já revisado a parte de bomba, de bico, injetor e de turbina. Nesse momento, quando ele fez a troca desse bico, ele tirou o carro continuou fumaçando. Ele voltou para a oficina e a oficina disse o seguinte: ó, você procura uma retífica de motores, não foi isso, seu Guilherme? Não foi? Que o problema é motor. E aí você veio aqui, conta pra gente. Aí eu vim aqui, quando meu sobrinho apresentou o mecânico aqui, o seu carro, então eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, ele falou, o cabeçote tem que fazer. E de repente fez o cabeçote, falou, não é mais o cabeçote, eu tenho que fazer o motor completo. Quando abre tudo, né? Aí ele passou a lista de material para mim correr atrás. E eu fui correr atrás do material, me cobrou R$3.000 de mão de obra, no início eu dei R$1.500 do valor. E o restante combinado para me pagar na entrega do carro, foi acerto, tá me entendendo? Foi acerto isso aí, né? Os R$3.000 já paguei. Seu Fidel, o senhor comentou no e-mail, inclusive na denúncia que o senhor encaminhou, que muitas vezes o senhor corria de bicicleta para buscar as peças e trazer. Conta pra gente. De Goianás. Eu vim aqui várias vezes e eu ia pegar a peça em Guarulhos, na Juscelino Kubitschek. Eu ia pegar de bicicleta. Qual o motivo dele de bicicleta? Porque se eu fosse de ônibus, tinha vários ônibus para chegar lá, poderia faltar o dinheiro de comprar a peça. De eu chegar lá e não conseguir trazer a peça. O dinheiro estava contadinho? Estava contado. Vocês juntaram as economias? Juntaram todas as moedinhas que nós tínhamos, todas as economias que nós tínhamos. Peguei emprestado, inclusive ainda tenho que pagar alguns valores, esse valor tem que pagar ainda. Para realizar um sonho? Sim, para realizar esse sonho. Achando que ia sair bom o carro, o motor, saiu daqui pior do que o que estava. Com todo respeito à senhora, é só para a senhora entender, tá? Olha aqui, o artigo 26 diz o seguinte: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, que é o caso dele. Só para a senhora ter uma ideia, a van é uma ferramenta de trabalho. A senhora sabe que nesse momento de pandemia, ele precisa, como profissional, ele é construtor, é autônomo, ele é pedreiro, e ele precisa da van para levar os funcionários. Nos finais, quando ele não está mexendo com obra, ele utiliza a van para um transporte, para uma mudança, é onde ele leva o sustento para a família. Ele está sem dormir hoje porque está com a van parada e sem nenhuma expectativa de conserto. Neste momento, que eu quero dizer para a senhora, o seu esposo e a senhora que trabalha também junto aqui, se vocês trabalham juntos, a senhora também é responsável. Então, ele precisa dessa van em perfeitas condições. Ele gastou mais de R$15.000, é bastante dinheiro, não é? 3 mil mão de obra, as peças, tudo ele comprou, mas sim, né? querida, sim. Nós falamos no início da matéria, nós falamos inclusive no início da matéria, que ele gastou de peças 12 mil e poucos reais e R$3.000 foi a mão de obra do seu esposo. Só que o seu esposo tem uma oficina. No momento que o seu esposo indica para ele comprar todas as peças, todos os componentes, e ele vai cobrar a mão de obra para deixar o motor em perfeitas condições, ele precisa cumprir. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez, vocês podem ver aqui. É a primeira vez? Graças a Deus, nunca ninguém Mas por que bloqueou ele no WhatsApp? Não bloqueou bem. Minhas netas ficam em casa aqui e uma de 5 Você anos... tem como ligar para o teu esposo para a gente falar com ele? Agora ele foi sentindo bertioga. A senhora vai assumir a responsabilidade de resolver o problema dele? Aí ele vem, nós vamos atrás... Espera um pouquinho. Sim. Nesse momento, ou a senhora assume a responsabilidade, ou a gente vai aguardar o seu esposo aqui, ou a gente vai tentar falar com o seu esposo por telefone, porque o que a gente quer nesse momento é o direito do seu Fidelcio. Não, pode ficar tranquilo, a gente vai procurar ele, seu Fidelcio, sim. Vai resolver o problema dele? Vou conversar com meu esposo e nós vamos procurar ele. O que ele tem que fazer? Porque... Vocês têm que trazer o carro aqui, vocês têm que verificar o que está acontecendo. Um carro que é feito todo motor não é para apresentar problema, principalmente em 1 quilômetro. Ele nem andou com o carro. Nunca houve acontecer uma coisa dessa. Mas está acontecendo primeiro e, pelo que ele está dizendo aqui, o seu esposo não procurou mais ele. Pode filmar ela já autorizou filmar? Como é que é seu nome? Autor Moisés. Autorizou para aparecer a imagem dela? Independe de autorização nesse momento, entendeu? Só para você saber. Independe de autorização. Vocês têm uma oficina mecânica aqui, onde vocês representam a pessoa jurídica. Nesse momento, vocês não representam a pessoa física. Representa a oficina mecânica. Tudo bem. Então, nós estamos conversando com a senhora, sua mãe,
Porque ela que faz o trabalho aqui. Vou fazer uma faz o pergunta trabalho. também pra você. Ele chegou, por favor, põe a câmera em mim não, por favor. Tira a câmera. Não, se você está querendo falar, vai mostrar você. Só quero fazer uma pergunta. Não, se você quer falar, vai mostrar você. Ele chegou a vir aqui antes de aparecer com a imprensa? Chegou a vir aqui. Chegou a vir aqui, mas... Seu pai bloqueou aí no WhatsApp. Ele chegou a vir aqui antes Não, com a é por imprensa? causa que as meninas mexeram, ele não tá sabendo. Mexeram Ó, no telefone, ele tá bloqueado no WhatsApp, só pra bloqueou você saber. vários clientes, Moisés. Você trabalha na oficina também, né? Não. Vou pegar seu telefone. Não, se você não trabalha na oficina, então não dá nem pra você estar falando com a gente aqui, né? Moisés, É minha mãe, é minha mãe. Tá bom, eu sei, e nós estamos Mas vai falando da tua defender mãe. até o fim. Estamos falando da tua Você mãe com entendeu? Também educação. eu quero saber, eu cheguei aqui, acabei de acordar, tô descendo, tô vendo filmagem, tô vendo tudo isso aí, você tá sabendo o que tá acontecendo? É isso. Eu preciso saber quanto você tá vendo. Precisa saber, então. Entendeu? Pode entrar na conversa. Você quer saber, nós vamos te falar. Então você está sabendo sim que tem uma pessoa que gastou. Fala o número do senhor aí. Você vai ouvir? Esse senhor deu uma dor de cabeça, esse senhor aí, mano. Não, mas que dor de cabeça? Já tá vindo até de outras oficinas já. Dor de cabeça de quem que ele deu? Calma, Fala aí. Moisés. Desculpa, que você vai piorar a situação, hein? Não, tá bom, fala o número aí. que eu vou Fala botar aqui, ó, meu capitão. pra gente resolver seu problema. Fala, filho. Vou procurar resolver seu problema. O que a gente quer aqui é o direito dele como cliente, como consumidor. Estamos conversando com bastante educação com a senhora, que é a esposa 9, do mecânico. 4, 11. E agora o filho está anotando aqui. 3, 5, 3. O consumidor tem que ter a garantia é do senhor. O senhor retificou o motor, pagou, cumpriu a sua parte. O senhor atrasou o pagamento? Não atrasei nada. Eu, quando combinado, eu só adiantava, esperar na hora de liberar para mim já adiantar até o pagamento, se for possível. Eu confio no nosso direito, é lógico que eu sei que existe, só que eu não conheço, mas eu conheço. Eu vou fazer um pedido para você. Você pode ligar a televisão? Por gentileza, querido, nós estamos terminando. Se você começar... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você começar a atrapalhar a situação, vai ficar complicado aqui. Vai lá, pelo amor de Deus. Por favor. Acho que o filho está chegando para querer tumultuar. Então, senhora, com toda a respeitação. Aí... Não, então, por favor. Você vai ficar nervoso, você tá vendo sua família. Não, eu estou buscando o direito de... Nós estamos conversando. Você vai tentar resolver alguma Nós estamos aqui para resolver. Por quê? É aqui para resolver. Nós estamos aqui só para resolver. Ninguém está tumultuando. Você que começou a tumultuar. Eu quero tumultuar, mano. Acabei de Então, por acordar, favor. tá vendo um monte de gente no meu Então, seu pai é mecânico. Seu pai tem uma mecânica aqui. Seu pai tem uma oficina mecânica. São idosos, sou mais novo, minha conta é defender eles, entendeu? Vamos Não tem resolver como o a gente. problema? Vamos, é só trazer o carro, a gente faz Então, uma nova avaliação. O que a gente quer é o seguinte, que o seu pai agora, a sua mãe estava conversando sobre isso. Assim que seu esposo chegar, a senhora vai entrar em contato com eles, vocês vão pegar o telefone deles, já trazer o carro, mexer no carro e deixar o carro em perfeitas condições. Se for o problema Do mecânico. motor. Tá bom? A gente vai Não, fazer vamos uma... deixar bem claro aqui. Sim. Problema Não- de bico, não é problema de problema turbina, não é problema de vocês. E eu vou Agora, contar. só para me concluir. Sim, pois não. Problema de motor, ou retífica ou montagem é com teu pai, porque a retífica é seu pai que Perfeito, indicou. é meu pai, sim, Ok? perfeito, Tá bom perfeito, assim? perfeito. Tá bom assim? O carro vai sair em perfeitas condições. Vocês assumem o compromisso com a gente aqui Mas nesse eu sentido? vou deixar sincero. O que for do motor, O motor é nosso. Mas eu vou chamar 2 mecânicos. parabéns, é isso? Pra pegar e fazer uma avaliação junto com o meu pai. Perfeito. E por se não escrito, for problema, por escrito. se não for um problema mecânico, tá bom? A gente vai Aí a voltar. gente vai. Belezinha. Só para você entender, o jornalismo Record é o jornalismo imparcial e Perfeito. verdadeiro. Aham. Nós não sabemos, nós não somos mecânico, pelo que falaram para ele, o problema está no motor. Tá, tudo então, bem. não tem problema nenhum. Não, tudo bem. Deixa eu só concluir. O seu pai vai vir, vai mexer no motor, chame sim 2 mecânicos, sim. 2 profissionais. Sim. Se não for o problema de motor, que atestem por escrito, Perfeito. que aí nós iremos falar com o seu Fidelso e vamos dizer, olha, não é responsabilidade da oficina. Tá bom. Agora, aqui for de responsabilidade de vocês, é de Vamos, vocês. assim, não Ok, tem assim? problema, tá? Fica Perfeito. bom assim? Perfeito. Fica bom assim para a senhora? Fica bom assim, seu Fidelso? Fica bom assim para vocês? A missão não está cumprida, a missão está parcialmente cumprida, depois de um clima meio quente, mas por conta do filho, mas ela atendeu muito bem e a filha também, com maestria, conversaram da forma que precisa se conversar. É assim que o fornecedor conversa com o seu cliente, porque o bem maior de todo fornecedor é o cliente, não é Sim, verdade? totalmente. É isso. Totalmente. Tá certo. Missão parcialmente cumprida. Jorge Wilson, xerife do consumidor, diretamente da Zona Leste de São Paulo, para você no estúdio. Segue acompanhando o caso, Jorge? Acompanhando o caso, e o que a gente quer é que o seu Fidelso tenha o carro com motor em perfeitas condições. Boa, então, ou seja, o caso segue, Jorge Wilson segue acompanhando e a gente vai trazer novidades para você.